A gente vai ter duas formas de resolver essa questão. A primeira é a seguinte, eu vou pegar esse logaritmo e abrir nos logaritmos que eu conheço. Tá? Primeiro problema, essa raiz cúbica aqui, certo? Então eu já vou transformar isso no seguinte, logaritmo de a ao quadrado sobre b elevado a 1/3. Peguei a raiz cúbica e transformei no expoente 1/3, o que me permite agora tirar esse expoente aqui. 1/3 vezes o logaritmo de a ao quadrado sobre b. Agora eu tenho que abrir aqui, eu tenho que separar o a e o b. Então eu vou ficar tendo o quê? 1/3 vezes, e aqui eu vou abrir um parêntese, 2 logaritmo a menos logaritmo b. Porque eu separei o a ao quadrado e o b com a subtração e tirei o expoente ali do logaritmo de a. Agora que eu já consegui isolar o logaritmo de a e o logaritmo de b, esse número aqui eu sei que é 4 e esse aqui é 1. Então eu tenho 1/3 vezes 2 vezes 4 menos 1. Isso aqui fica então 1/3 vezes 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. E 1/3 vezes 7 é 7/3. Qual que é o outro jeito de fazer? Logaritmo de a igual a 4. Disso aqui decorre, lembrando que a base aqui é 10, a gente passa 10 elevado, o a é igual a 10 na quarta. A gente tem o logaritmo do b igual a 1. Lembrando que essa base aqui é 10, a gente passa o 10 elevado ali, b é igual a 10 na primeira potência, que é 10. Então, a gente consegue calcular os valores de a e b tranquilamente aí. E se a gente quiser, a gente pode pegar essa expressão e substituir. Logaritmo da raiz cúbica de a ao quadrado dividido por b. Logaritmo da raiz cúbica. Bom, aqui eu tenho o a ao quadrado. O a eu calculei 10 na quarta, dividido por b, que é 10 na primeira. Aí a gente vai usar a propriedade, né? Logaritmo da raiz cúbica. Potência de potência, eu mantenho base e multiplico expoente. E aqui eu tenho 10 na primeira. Logaritmo raiz cúbica. 10 na oitava dividido por 10 na primeira é 10 na sétima, porque a gente mantém base e subtrai expoente. E agora eu vou transformar essa raiz em expoente fracionário. 10 elevado a 7/3. Lembrando que a base desse logaritmo é 10. Aí a gente volta lá na propriedade fundamental. Isso aqui vai ser simplesmente igual a 7/3. A gente tem a soma de vários logaritmos e todos eles estão na mesma base. Significa que eu posso juntá-los, tá? Num logaritmo só. Então eu vou ter o logaritmo aí, 2/3 vezes 3/4 vezes 4/5, e você entende o padrão aí até o 19/20. O que acontece de interessante? Esse 3 eu vou poder simplificar com aquele 3. Esse 4 com aquele 4. E todas as frações vão simplificando. Depois o 4/5 é o 5/6, então aquele 5 vai simplificar com esse 5. Até o 18/19. Vai ter um 19 aqui que simplifica com aquele 19. A gente fica assim com o logaritmo de 2/20, porque no numerador fica somente 2 e no denominador fica somente o 20. Aqui, se você simplificar o 2/20, isso aqui é o logaritmo de 1/10. Se você quiser, você pode optar por abrir isso como a subtração, log 1 menos log 10. E se você quiser, você pode transformar isso aqui numa potência de 10 e trabalhar com a propriedade fundamental. Eu vou optar pelo pelo segundo caminho. Tá? Logaritmo 1/10 é 10 elevado a menos 1. E como essa base aqui é 10, isso aqui é só um 10º expoente, o resultado vai ser só aquele expoente ali.
Dados logaritmo de 2 e 3, que a questão nos pede o logaritmo de 2 na base 6. Atenção, os valores dados são logaritmos decimais e o que a questão pede está na base 6. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar esse logaritmo para a base que eu tenho as informações. Logaritmo de 2 na base 6 eu vou abrir como logaritmo 2 sobre logaritmo 6. Mudei para a base 10. Olha que legal. Logaritmo 2 não tem muito o que fazer. Continua sendo logaritmo 2. O 6 eu vou abrir aqui como 2 vezes 3. Então isso aqui vai chegando em logaritmo 2 sobre... Como é que a gente vai abrir essa multiplicação? Com a adição. Logaritmo 2 mais logaritmo 3. Fechou. Continuar aqui, ó. Logaritmo 2 na base 6. Logaritmo 2 é o que a questão chamou de m. Logaritmo 2 é m mais logaritmo 3, que é n. Tem maneiras diferentes de fazer essa mesma questão. Aqui eu vou fazer eu vou fazer de duas formas, tá? A primeira, eu vou só aplicar as propriedades operatórias mesmo. Eu vejo que a base do logaritmo que me é pedido é diferente da base do logaritmo que me é fornecido, tá? Mas eu vou deixar para mudar a base depois. Primeiro eu vou separar esses logaritmos aqui. Eu vou fazer isso num passo só. Isso aqui eu vou ter 2 vezes logaritmo de A na base C, mais 5 vezes o logaritmo de B na base C, menos 3 vezes o logaritmo de D na base C. Pegou a ideia? Primeiro, esse aqui separa com mais, né? O A ao quadrado mais B na quinta, menos o logaritmo de D na terceira, e eu tirei o expoente em cada um desses. Então lá no logaritmo do A saiu o expoente 2, no logaritmo do B saiu o expoente 5, e no logaritmo do D saiu o expoente 3, tá? E se isso aí ficar dúvida, vocês podem ir lá e pedir no fórum. Ok, agora como eu não vou conseguir calcular o logaritmo do A na base C, o logaritmo do B na base C, o logaritmo de D na base C, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para os logaritmos que me são fornecidos, que estão todos na base B. Tá? Então, 2 vezes. Logaritmo de A na base C, a gente vai ter logaritmo de A na base B dividido pelo logaritmo de C na base B. Mais 5 vezes. Vou pegar esse logaritmo e mudar para a base B. Logaritmo de B na base B dividido pelo logaritmo de C na base B. Menos 3 vezes logaritmo de D na base B dividido pelo logaritmo de C na base B. Sempre é o logaritmo desse dividido pelo logaritmo desse. Vantagem, os denominadores aqui vão ficar todos iguais, né? Quando a gente substituir agora os valores que a gente tem para os logaritmos, 2 vezes. Logaritmo de A na base B é 5 e logaritmo de C na base B é 2. Mais 5 vezes. Logaritmo de B na base B não é dado, mas a gente sabe por propriedade fundamental, né? Logaritmo é igual a base, isso aqui é 1. E esse aqui é dado 2. Menos 3 vezes. Logaritmo de D na base B é dado como 3. E o denominador aqui é dado como 2. Ok. Eu poderia simplificar esse 2 com esse 2? Poderia. Mas como a gente depois tem que fazer adição e subtração aqui, eu já vou deixar os denominadores todos iguais. 2 vezes 5 meios. 10 meios. 5 vezes 1 meio. 5 meios. 3 vezes 3 meios. 9 meios. Então, 10 mais 5, 15. Menos 9, 6. 6 meios, que é igual a 3. 3 é a nossa resposta final. Bom, para eu fazer isso aqui de outra forma, eu vou ter que apagar o quadro. Tá? Qual é a segunda forma?
é eu pegar esses logaritmos que são dados e aplicar a definição. Aqui, olha, se eu pego esse b e passo elevado lá, eu vou dizer que a é igual a b na quinta potência, pela definição de logaritmo. Aqui, olha, a gente pega essa base e passa elevado. Isso aqui implica, então, que c é igual a b na segunda potência. E aqui também. Eu vou pegar essa base e passar elevado, fica um d igual a b na terceira potência. Então, eu posso pegar todos esses termos aqui e deixar eles simplesmente em função de b. A gente vai ter o seguinte, logaritmo. A base c aqui, eu vou dizer que é b ao quadrado. Tá? Vamos olhar. É a elevado ao quadrado, certo? Aqui vai o a. E se o a é b na quinta ao quadrado. Vezes b na quinta. Bom, b na quinta é simplesmente b na quinta mesmo, né? E aqui, olha, no denominador a gente tem o d elevado ao cubo. Aqui dentro vai o d. E o d a gente viu que era b na terceira. Isso aqui vira o quê? Logaritmo na base b ao quadrado. Vamos lá. B na quinta ao quadrado, eu vou manter base e multiplicar expoente. 5 vezes 2, 10. Vezes b na quinta. E aqui no denominador, b na terceira, mantém base e multiplica expoente. B na nona potência. Segue o baile. Logaritmo, base b ao quadrado. Vamos lá. Aqui eu vou fazendo uma etapa só. Multiplicação de potência de base igual. Eu mantenho base, somo expoente. 10 e 5, 15. Aí fica 10 na 15 dividido por 10 na nona. Mantém base, subtrai expoente, né? Então ali fica 15 menos 9, 6. E aqui a gente volta para a propriedade fundamental. Olha só. O logaritmo é b na sexta e a base é b ao quadrado. São potências com base igual. Eu posso ficar só com esse expoente e esse expoente. 6 sobre 2. Que é 3. A primeira coisa que eu vou fazer nessa equação é pegar esse denominador e passar multiplicando naquele lado da igualdade. Então, o numerador aqui, por enquanto, a gente mantém 6 menos logaritmo m na base a. Isso igual a 2 vezes 1 mais logaritmo de m na base a ao quadrado. Então, aqui não tem muito o que fazer por enquanto. Logaritmo m na base a. Esse 2 eu vou distribuir. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes o logaritmo, mais 2 vezes o logaritmo. Na base a ao quadrado. Então, eu posso até pensar em juntar esses logaritmos. Esse 2 eu vou trazer subtraindo. 6 menos 2. E esse logaritmo eu vou levar para lá somando. Então eu vou ter 2 logaritmo de m na base a ao quadrado mais logaritmo de m na base a. Eu não posso juntar esse logaritmo com aquele, em primeiro lugar porque as bases estão diferentes, e outro porque tem esse 2 multiplicando aqui, eu teria que jogar esse 2 lá para dentro. Mas o que eu vou fazer? Para eu resolver o problema das bases estarem diferentes, eu vou fazer mudança de base. Vou pegar esse aqui e mudar para a base A. Olha que interessante que vai acontecer. Bom, 6 menos 2 aqui é 4. 2 vezes logaritmo de m sobre a ao quadrado, eu vou mudar para a base A. Então, vou ter o logaritmo de m na base A. E aqui no denominador, o logaritmo de a ao quadrado na base A. Mais logaritmo m na base A. Esse logaritmo aqui, a gente resolve. Então, a gente tem 4 igual 2 vezes logaritmo m na base A sobre 2. Porque é logaritmo de a ao quadrado na base A. É simplesmente essa base com expoente, né? Mais logaritmo m na base A. O que vai acontecer é que esse 2 multiplicando morre com esse 2 dividindo. Vou continuar aqui, ó. 4 igual. Restou o quê? Logaritmo de m na base A mais logaritmo m na base A. 2 logaritmo m na base A.
eu somei esse com esse. Esse 2 multiplicando eu passo dividindo, 4 dividido por 2. 2 vai ser igual ao logaritmo de m na base a. E se eu aplicar a definição, pego essa base e passo elevado aqui, a ao quadrado é igual a m. Aqui a gente não consegue determinar qual é o valor de a e qual é o valor de b. Mas quando eu olho para o que a questão me pede, eu não preciso saber qual é o número que isso dá. Eu tenho que saber a raiz quadrada de m, tá? Então, a partir daqui, olha, a raiz quadrada de m vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de m é igual a a. Porque você pode cortar isso aqui, porque a questão fala que a é um valor positivo. Então, raiz quadrada de m é igual a a. Isso aqui que a questão te pede vai ser simplesmente raiz de m, a, aqui é o próprio a, e aqui de novo raiz de m, que é a. Isso aqui é a dividido por 2a, e como a é diferente de zero, você divide aqui, fica 1 e fica 1. Fica 1 no numerador e 2 vezes 1, 2 no denominador. Logaritmo 4 na base 3 vezes logaritmo 3 na base 4. Isso aqui a gente vai poder simplificar em qualquer base que a gente colocar. Se eu quiser deixar isso aqui, por exemplo, em base 10, eu vou ter logaritmo 4 dividido pelo logaritmo 3. Se eu quiser deixar isso aqui em base 10 também, eu vou ter logaritmo 3 dividido pelo logaritmo 4. Ora, esse aqui e esse aqui vão simplificar, esse aqui e esse aqui vão simplificar. Então, desse primeiro termo, a gente simplifica tudo, fica igual a 1. Aqueles ali estão somando. Então, eu vou ter que deixar eles na mesma base e ver o que acontece. Eu vou deixar esse aqui na base 3, logaritmo 5 na base 3, e eu vou pegar aquele e passar para a base 3 também. Então, logaritmo de 5 na base 1/3, tem que pegar o logaritmo de 5 na base 3, e no denominador o logaritmo de 1/3 na base 3. Logaritmo 5 na base 3 a gente não tem o que fazer. Aqui, logaritmo 5 na base 3, a gente pode resolver o de baixo. Logaritmo de 1/3 na base 3 é um negativo. Olha o que vai acontecer de interessante aqui. 1 mais logaritmo 5 base 3. E esse menos 1 aqui vai deixar isso aqui, esse termo inteiro negativo. Menos logaritmo 5 base 3. Esse sujeito e esse sujeito se cancelam. É o positivo e o negativo do mesmo número. Isso tudo é igual a 1. Dado o logaritmo de c na base b igual a k, a gente vai começar a colocar todos esses logaritmos na base b. Os três estão em bases diferentes, e para eu conseguir trabalhar com eles, eu vou ter que deixar os três iguais. Então, esse primeiro já está na base b. Logaritmo de a na base b, vezes logaritmo de c na base a. Quando eu fizer a mudança de base, logaritmo de c dividido pelo logaritmo de a. Claro, eu estou deixando os dois em base b. No denominador, logaritmo de b na base c vai virar o logaritmo de b na base b dividido pelo logaritmo de c na base b. Sempre o logaritmo desse dividido pelo logaritmo desse. Primeiro, esse logaritmo eu vou poder simplificar com esse logaritmo. Logaritmo de c na base b, isso aqui é o que a questão está chamando de k. Então, no numerador resta k. Logaritmo de b na base b, isso é igual a 1. E o denominador desse logaritmo é o logaritmo de c na base b, que é o que a gente chamou de k. Nossa, sobrou barra aqui, né? O que a gente faz? É uma divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida, vezes k sobre 1, e isso é igual a k ao quadrado.